Prezados professores e professoras da classe de juniores, a paz do Senhor. É com grande alegria que eu quero compartilhar com vocês preciosos ensinamentos da Palavra de Deus, indispensáveis aos nossos juniores. Estamos iniciando o terceiro trimestre. Dessa vez, seus alunos estudarão o seguinte tema: o tempo dos juízes. A revista tem como proposta destacar os eventos que ocorreram após a entrada dos hebreus na Terra Prometida. A Bíblia diz que após os israelitas ocuparem a região de Canaã e com a morte de Josué, levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor e não testemunhou os grandes feitos que ele realizou durante os 40 anos que Israel passou no deserto. Era chegado um novo tempo. O povo deveria permanecer na obediência aos preceitos da lei deixada por Moisés, adorando a Deus em santidade. Infelizmente, os israelitas rapidamente se esqueceram dos mandamentos que o Senhor ordenou e deixaram de se preocupar com a ocupação completa da terra. Com o tempo, o povo de Israel começou a fazer concessões, isto é, aceitar que outros povos idólatras habitassem com eles na terra prometida. Os israelitas preferiram não confiar no Senhor e isso foi motivo de grande sofrimento para eles. Enquanto eles tinham a Josué, davam ouvidos à voz de Deus. Porém, após a morte desse líder maior, o povo se afastou de Deus e da vontade dele. Em meio a um tempo de tão pouca fé, Deus chamou homens e mulheres que tivessem coragem para pregar a verdade e guiar o povo no caminho certo. Esses líderes levantados por Deus receberam o nome de juízes. Eles desempenhariam um papel importante que não só levaria o povo de Israel a vitórias, como também o conduziria de volta à comunhão com o Senhor. O período em que os juízes lideravam eram tempos difíceis. Enquanto os israelitas tinham um juiz que os direcionava segundo a vontade de Deus, eles viviam na obediência ao Senhor. Após a morte daquele líder, o povo se desviava novamente e, como consequência, os povos idólatras venciam as batalhas e subjugavam a Israel, fazendo-o de escravo. Ao longo da revista, seus alunos conhecerão alguns dos juízes que Deus levantou para livrar o povo e trazê-lo de volta à comunhão. Dentre eles, podemos citar Otiniel, Débora e Baraque, Gideão e Sansão. Conhecer a história desses líderes e o que Deus realizou por meio deles é fundamental para que seus alunos tenham uma referência do que significa confiar em Deus e ser usado por Ele para realizar grandes feitos. Muitas lições poderão ser extraídas dessas histórias. Os alunos aprenderão a respeito da importância de permanecer obediente a Deus. Não importa o que aconteça, é preciso perseverar confiando em Deus e obedecendo a palavra dele. Confiar em Deus exige coragem para vencer as barreiras que tentam nos impedir de fazer o que Deus quer. O medo, o desânimo, a falta de fé e até mesmo as nossas próprias vontades tentam nos impedir de obedecer a palavra de Deus. Seus alunos precisam estar atentos e aprenderem a ter uma posição de fé diante das dificuldades. Os juniores aprenderão também que é necessário fazer as escolhas certas. Nem sempre o que parece bom aos nossos olhos é o que Deus realmente tem para nós. Sansão é um exemplo disso. Ele desobedeceu aos pais e achou por bem casar-se com uma mulher filisteia, da cidade de Tímina. O final da história foi infeliz e toda a família da moça acabou morrendo pelas mãos dos filisteus. Vamos conhecer agora o sumário da nossa revista. A comentarista é a irmã Lidiane Rego. Ela é membro da Assembleia de Deus em Rio Largo, no estado de Alagoas, professora da Escola Dominical e articulista da revista Ensinador Cristão, publicada pela CPAD. Lição 1. A desobediência do povo de Deus.
Nesta lição, seus alunos verão que o povo de Deus se afastou dele após a morte de Josué. Lição 2. Deus escolhe libertadores. Com esse texto, seus alunos conhecerão os líderes que Deus escolheu para livrar o seu povo do domínio de povos que insistiam em oprimi-lo na terra prometida. Lição 3. Otiniel e os Mesopotâmios. Temos aqui uma lição preciosa para a vida toda. Seus alunos aprenderão que Deus ouve o clamor dos servos dele e os livra. Lição 4. Eude e os Moabitas. Deus é tão amoroso que tem maneiras especiais de tratar o povo dele. Seus alunos verão que Deus usa as circunstâncias para corrigir os filhos. Eles sentirão o amor do Pai com essa lição. Lição 5. Sangar e os filisteus. Um homem improvável pode ser usado por Deus? A lição demonstra que Deus utiliza de meios simples e inesperados para operar grandes milagres. Eis uma bela oportunidade para deixar os alunos na expectativa de serem usados também como instrumentos nas mãos do Senhor. Lição 6. Débora e Baraque na batalha contra os cananeus. Ninguém está livre dos desafios e batalhas na caminhada cristã. Nesta lição, seus alunos aprenderão que Deus concede sabedoria e discernimento para os servos dele vencerem grandes batalhas e glorificarem a ele. Lição 7. Gideão enfrenta os midianitas. Gideão é com certeza um personagem que marca mentes e corações. Com a lição 7, você tem o objetivo de mostrar aos alunos que Deus concede estratégias e fortalece os servos dele para vencer batalhas difíceis. Lição 8. Abimeleque lidera Israel. Abimeleque é um mau exemplo de líder. Praticou inúmeras ações que pareceram perversas aos olhos do Senhor. Então, nossa lição tem como objetivo advertir que Deus julga os males praticados e opera com justiça em favor do povo dele. Lição 9. Jefté livra os israelitas dos amonitas. Jefté foi rejeitado em família, viveu inúmeros sofrimentos. Todavia, ninguém poderia pensar que Deus o usaria. A nossa lição tem o objetivo de mostrar que Deus usa e capacita pessoas de um modo especial para realizar a obra dele. Lição 10. Jefté batalha contra os efraimitas. A unidade entre as tribos de Israel sempre foi uma grande luta para os líderes. Nesta lição, seus alunos aprenderão que a falta de companheirismo pode gerar grandes divisões entre o povo de Deus. Lição 11. O nascimento e vida de Sansão. Sansão é outro personagem marcante das Escrituras. São inúmeros detalhes riquíssimos a serem estudados. Nessa lição, o objetivo é relatar a história da vida e o chamado de Sansão para livrar Israel. Lição 12. Sansão livra Israel dos filisteus. A trajetória de vida deste personagem tem momentos intrigantes, inspiradores e sobrenaturais. Nesta lição, o nosso objetivo é destacar os meios milagrosos que Deus operou para livrar o povo por meio da instrumentalidade de Sansão. Lição 13. Mica e o levita em sua casa. Conhecer as Escrituras é fundamental para que cada cristão evite a mistura do santo com o profano. Por isso, na nossa lição, focamos o objetivo de apontar aos alunos que a falta de conhecimento da palavra de Deus pode trazer sérios problemas espirituais. Mica é um bom exemplo disso. Gostaria de destacar agora pelo menos 3 lições que trazem ensinamentos valorosos. A lição 6, que tem como título Débora e Baraque na batalha contra os cananeus, apresenta a história da juíza e profetisa de Israel que foi temente a Deus. Ela amava o povo e se dispôs nas mãos do Senhor para ser um instrumento que levaria Israel à vontade de Deus.
Débora era uma mulher muito sábia. Ela ouviu a voz de Deus e obedeceu. Quando Baraque, comandante do exército de Israel, estava desanimado para enfrentar os cananeus, Débora o encorajou. E não apenas isso, mas também esteve ao lado de Baraque, o apoiando e aconselhando para que ele enfrentasse aquela batalha tão difícil. O Senhor capacitou Débora e a habilitou para liderar o povo de Israel em tempos muito difíceis. Os inimigos estavam oprimindo os israelitas e Débora teve a inteligência para agir em diversas situações. A história de Débora ensina que Deus nos prepara com ferramentas que precisaremos utilizar em momentos cruciais da nossa jornada. A fé, a oração, a confiança e a inteligência para saber como agir são o resultado de uma comunhão íntima com Deus. Débora e Baraque tiveram sucesso porque acataram as ordens divinas. Deus também quer nos guiar com as estratégias apropriadas para que possamos enfrentar as batalhas espirituais que tentam enfraquecer a nossa fé nos dias atuais. A lição 7, que tem como título Gideão enfrenta os midianitas, narra a história de um corajoso servo de Deus chamado Gideão. Israel enfrentava um tempo de incertezas com a opressão dos midianitas. O povo se escondia nas cavernas com medo e sofria com a falta de alimentos. Foi nesse contexto que Deus chamou Gideão para livrar Israel dos opressores. E quem era Gideão? Este servo de Deus fazia parte de uma família pobre da tribo de Manassés. Ele era o menor da casa, não possuía as características impressionantes de um grande guerreiro. Mesmo assim, Deus decidiu usá-lo para livrar o povo de Israel. A história bíblica relata que o anjo do Senhor apareceu a Gideão debaixo do carvalho que havia em Ofra, enquanto ele malhava o trigo no lagar escondido por causa dos midianitas. E disse-lhe: "Você é corajoso, e o Senhor está com você." Então o Senhor ordenou que Gideão fosse com toda a sua força para livrar os israelitas, pois era o próprio Deus quem estava mandando. Deus o animou e o fortaleceu para a batalha. Apesar da insegurança, Gideão obedeceu ao Senhor, demonstrou disposição para se sacrificar pela causa do povo, mostrando ser a pessoa ideal para liderar os israelitas. Num primeiro momento, Gideão teve dúvida se de fato seria capaz de vencer os midianitas e, por isso, fez uma prova com Deus. Ele colocou o novelo de lã no lugar onde se malha o trigo. Se na manhã do dia seguinte o orvalho da madrugada tivesse molhado o novelo de lã e no chão ao redor estivesse seco, essa seria a prova de que Deus o usaria para libertar Israel. E no dia seguinte, aconteceu conforme a proposta de Gideão. Entretanto, parece que esse milagre não foi suficiente. Então Gideão propôs o inverso, ou seja, que desta vez a lã ficasse seca e que ao redor dela o chão estivesse molhado. Deus fez conforme a palavra de Gideão e confirmou que ele seria um instrumento para livrar Israel. Pela madrugada, Gideão reuniu os homens de Israel para a guerra, e o Senhor disse-lhe que havia muita gente com ele para vencer a batalha. Logo, todos os que estivessem com medo deveriam voltar para casa, e assim aconteceu. Mesmo depois disso, Deus disse a Gideão que havia ainda muita gente. Então o Senhor ordenou que Gideão levasse os homens para beber água e os observasse. 300 homens levaram a água à boca com as mãos, e os outros se ajoelharam para beber a água. Em seguida, o Senhor disse que Gideão venceria os midianitas com esses 300 homens que beberam água, levando a mão à boca. Os demais deveriam voltar para casa. E assim aconteceu, pois foi com esses 300 homens que Gideão alcançou a vitória. A história de Gideão ensina algumas lições poderosas aos juniores. Em primeiro lugar, Deus conhece as nossas limitações.
Apesar de nossos receios, defeitos e falhas, Ele deseja usar a nossa vida e talentos em favor do reino. Tudo o que precisamos é nos colocarmos na presença do Deus vivo e poderoso e seguir as ordens dele. O milagre acontece por causa do poder de Deus que se manifesta e não em razão das nossas qualidades. Outra lição que deve ser ensinada aos alunos diz respeito à forma como Deus age. Ele não precisa de muitas pessoas para realizar grandes feitos, porém, de poucos que sejam fiéis e obedientes à palavra. Foi Deus quem deu vitória a Gideão, e não o tamanho do exército que ele possuía. Então o Senhor ordenou que Gideão levassem os homens para beber água e os observasse. 300 homens levaram a água à boca com as mãos, e os outros se ajoelharam para beber a água. Em seguida, o Senhor disse que Gideão venceria os midianitas com esses 300 homens que beberam água levando a mão à boca. Os demais deveriam voltar para casa, e assim aconteceu, pois foi com esses 300 homens que Gideão alcançou a vitória. A história de Gideão ensina algumas lições poderosas aos juniores. Em primeiro lugar, Deus conhece as nossas limitações. Apesar de nossos receios, defeitos e falhas, Ele deseja usar a nossa vida e talentos em favor do reino. Tudo o que precisamos é nos colocarmos na presença do Deus vivo e seguir as ordens dele. O milagre acontece por causa do poder de Deus, que se manifesta e não em razão das nossas qualidades. Outra lição que deve ser ensinada aos alunos diz respeito à forma como Deus age. Ele não precisa de muitas pessoas para realizar grandes feitos, porém, de poucos que sejam fiéis e obedientes à palavra. Foi Deus quem deu vitória a Gideão, e não o tamanho do exército que ele tinha. Com esta lição, encoraje seus alunos a vencer o medo, a dúvida e a desconfiança. Diga a eles claramente que são capazes de fazer qualquer coisa que Deus ordenar. A lição 12 tem como título Sansão livra Israel dos filisteus. Com ela, seus alunos aprenderão um pouco mais sobre a trajetória do juiz Sansão. Ele foi escolhido por Deus para livrar os israelitas das mãos dos filisteus. É importante destacar que a força de Sansão não vinha de seus longos cabelos, mas do Senhor, e enquanto se mantivesse fiel aos votos com Deus, ele seria usado para livrar Israel dos inimigos. Infelizmente, Sansão caiu na armadilha de seus próprios interesses e acabou se afastando do Senhor, tornando-se alvo frágil nas mãos do inimigo, sem forças e sem visão. O episódio que marca a queda de Sansão se dá quando ele conhece Dalila, uma filisteia de quem ele se apaixonou. Ela foi comprada pelos filisteus para descobrir qual era o segredo da força de Sansão. E com essa informação, os filisteus poderiam prendê-lo. Depois de muito insistir, Sansão contou o segredo da sua força para Dalila. E finalmente, os filisteus o prenderam e o furaram-lhe os olhos. Depois de um tempo, Sansão foi levado a uma festa no templo de Dagom, a fim de servir de diversão aos filisteus. Sansão pediu para encostar-se nas colunas do templo. Em seguida, orou ao Senhor e pediu que Deus lhe desse mais uma vez a força de antes. Naquele dia, Sansão derrubou o templo de Dagom e morreram mais pessoas durante a sua morte do que durante a sua vida. A história de Sansão é um exemplo de que não podemos abandonar o nosso compromisso com o Senhor. Sansão fez escolhas erradas, não obedeceu aos pais, apaixonou-se por mulheres que não faziam parte do seu povo, não levou a sério o seu voto de Nazireu e muitos outros erros que resultaram na sua morte. Aproveite para ensinar aos seus alunos que a nossa comunhão com Deus deve ser levada muito a sério. Não podemos negligenciar uma vida de consagração a Deus. É preciso obedecer aos pais. O exemplo de Sansão comprova que honrar os pais
é um mandamento acompanhado de uma promessa: vida longa e próspera. Infelizmente, Sansão não honrou seus pais e teve a vida ceifada relativamente ainda jovem, embora tenha sido juiz de Israel por 20 anos. Algumas dicas são importantes para tornar a aula mais eficaz. Em primeiro lugar, é importante permitir que a curiosidade de seus alunos fique aguçada. À medida que você conta a história da lição, não conte todos os detalhes. Permita que a sua classe sinta-se encorajada a perguntar. Se porventura a sua turma for mais introvertida, você pode inserir algumas perguntas ao longo da contação da história, a fim de despertá-los para o assunto da lição. Não deixe de explorar as dinâmicas e atividades que estão disponíveis nos quadros Memorizando e Sala do Professor. Por meio dessas dinâmicas, os alunos são desafiados a atingir metas, trabalhar em equipe, desenvolver habilidades e, principalmente, conhecer mais as histórias e os ensinamentos que podem ser extraídos da Palavra de Deus. As atividades da lição são exercícios de fixação do conteúdo. Por isso, é muito importante que os assuntos sejam abordados com a maior clareza possível, a fim de que os alunos memorizem os personagens, as informações encontradas no texto bíblico e, finalmente, sintam-se encorajados a praticar a palavra de Deus. Não se esqueça de utilizar ao máximo os visuais a cada lição. As ilustrações facilitam o aprendizado das histórias, dinamizam a aula e ajudam os alunos a explorarem o imaginário. Há muitas histórias da Bíblia que permanecerão na memória de seus alunos por conta das ilustrações dos visuais. Além de facilitar a exposição dos conteúdos bíblicos, a utilização dos visuais torna o ensino mais atrativo aos juniores. Quero agradecer a você, professor e professora da classe de juniores, pela sua atenção. Desejo que a bênção de Deus esteja estendida sobre o trabalho de vocês e suas classes. Tenha em mente que Deus vai honrar o esforço de cada um de vocês e o compromisso com o ensino aos juniores. Sabemos que estamos vivendo tempos trabalhosos e ensinar nossos alunos a viver na contramão do mundo tem se tornado cada vez mais desafiador. Todavia, tenha a certeza de que o seu trabalho não é em vão. A palavra de Deus jamais voltará vazia. Todos os ensinamentos que você compartilha na escola dominical são sementes que darão fruto no tempo certo. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. A paz do Senhor.